Sejam muito bem-vindas a The Future of Wellness. No vídeo de hoje eu vou falar sobre peptídeos. É um vídeo polêmico que eu não sei se vai envelhecer muito bem aqui no YouTube, porque o vídeo fica aqui para eternidade, a gente não sabe se os peptídeos vão envelhecer muito bem ou se talvez eles sejam banidos. Eu falo isso porque o secretário de Saúde dos Estados Unidos, o Robert Kennedy F. Jr., ele acabou de liberar uma lista enorme de peptídeos, muito deles ainda sem robustez de comprovação científica. E isso a própria cientista, os próprios médicos têm um pé atrás sobre alguns peptídeos, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. Eu, que sou terapeuta ayurvédica, prazer, meu nome é Luana Cariello. Se você não é inscrita aqui no canal, já se inscreva no canal, porque aqui eu falo sempre sobre longevidade, principalmente para mulheres a partir dos 35 anos, que vê aquele glow indo embora, aquela energia indo embora, o cabelo vai ficando seco, sem brilho, a unha fica sem brilho, libido vai pro chão. Então, para você que tá interessada, gosta desse assunto de wellness, envelhecer bem, comer bem, ter rotina saudável, já se inscreve aqui no canal. Então, quando a gente vai falar de peptídeos, foi uma lista aí liberada, mas o próprio secretário de Saúde dos Estados Unidos, o Robert Kennedy Jr., ele é de uma família política muito poderosa nos Estados Unidos. Ele mesmo sendo advogado e totalmente contra a Big Pharma, né? As drogas que a gente conhece aí na farmácia. Ele é totalmente contra. A gente já vê uma paixão de uma pessoa que é contra as drogas. Ou seja, ele é muito a favor da indústria wellness. Essa indústria wellness que movimenta trilhões no mundo inteiro. Só para você ter noção, o próprio PIB da Dinamarca, um paizinho lá da Europa, aqui da Europa, porque eu tô gravando esse vídeo em Londres, ele mudou drasticamente o PIB da Dinamarca com única medicação barra peptídeo barra hormônio, que é o Mounjaro. Então, para você ver como uma única substância, ela pode transformar a economia de um país. E ele, sendo aliado do Trump e contra a Big Pharma, ele abraçou o mercado de wellness e deu a canetada liberando todos esses peptídeos sem comprovação científica, muitos deles. Ou seja, existe os cientistas que são contra, médicos que são contra e outros são a favor, e tá todo mundo experimentando e tá todo mundo falando bem. Algumas pessoas estão tendo reação, outras não. E o vídeo de hoje eu falo que, se for para você escolher algo como suplemento ou peptídeo ou hormônio, é a cereja do bolo. Eu venho alertar para vocês que não existe milagre. Se você tiver que escolher um suplemento barra hormônio barra peptídeo, sempre vai escolher aquele que te faz dormir melhor. Porque quando você dorme melhor, você tem tudo na sua vida. Quando você tem mais energia, você completamente transforma o seu corpo. Você não vai ser aquela pessoa dependente do café. É um boom de pessoas que são dependentes do café e são dependentes de bebidas alcoólicas para amortecer, dar aquela desestressada. Então, como eu venho aqui como terapeuta holística, como medicina integrativa, preventiva, eu sempre vou falar da Ayurveda, que está comprovado há 1500 anos. Temos rituais que estão comprovados, estão aí, não fazem mal à saúde, não tem efeitos colaterais. Eu falo, por exemplo, de como a gente vai fazer um balanço hormonal, um equilíbrio hormonal. A gente sempre vai pensar em meditação, a gente sempre vai pensar em Abhyanga, a gente sempre vai pensar em uma boa dieta. Então, nunca esqueça de fazer o básico bem feito. Se eu fosse escolher um peptídeo, eu escolheria L-glutationa. Não está sendo muito falado, porque ele não faz milagre. Mas a L-glutationa é um dos antioxidantes mais poderosos do mundo. Então, quando a gente tá falando de longevidade, envelhecer bem, assim como as japonesas, assim como as italianas da Sardenha, essas são mulheres que passam tranquilamente dos 100 anos de idade sem nenhum hype, sem nenhum peptídeo, sem nenhuma... não fez nada de protocolo de $100 mil na Califórnia, não se entope de peptídeos
em Miami, que são grandes nichos aí, onde existem várias influenciadoras falando sobre como é bom, mas essas pessoas fazem milhões de coisas no corpo, milhões de tratamentos, milhões de cirurgias. Como saber que essas pessoas falam a verdade? Então eu venho aqui sempre para alertar, muito cuidado com o hype. Vocês podem ser cobaia, por isso que eu falo que esse vídeo talvez não vai envelhecer muito bem, porque talvez dê muito certo, talvez dê muito errado. Não existe comprovação científica para tudo isso que está sendo liberado. São trilhões que a indústria wellness é um mercado que as pessoas querem abocanhar. Então, o Donald Trump, ele quer crescer a economia dos Estados Unidos a qualquer custo. Se você já foi nos Estados Unidos, você entra numa farmácia, você tem tudo, tá? Você compra hormônio, você compra peptídeo, você compra muitas coisas na farmácia, codeína, coisa que é proibida em outros países do mundo, é totalmente liberado nos Estados Unidos e com dosagens altíssimas. E a gente observa que os Estados Unidos não têm as pessoas mais saudáveis do mundo, correto? Mais de 50% da população dos Estados Unidos são obesos. Então, quando a gente está falando, eu aqui como terapeuta integrativa, estou falando de hormônio, eu estou falando de insulina, eu estou falando de cortisol e eu estou falando de melatonina. Esses são os 3 principais hormônios, falando assim de uma maneira mais técnica, mas para você entender melhor, são os 3 hormônios que você daí de casa tem que cuidar e tem que estabelecer e observar na sua saúde, dentro de casa. Aí, quando você vai partir para peptídeos, hormônios, você cuidando desses 3 em casa, você vai fazer um grande serviço para o seu médico. Quando você já chega lá desinflamada, sem sobrepeso, sem estresse crônico e dormindo muito bem, o médico praticamente não tem o que fazer. Ele vai pedir os seus exames, vai ajustar aquilo ali tudo para você e vai te fazer o melhor tratamento, ok? Então, na medicina ayurvédica, tradicionalmente, a gente enxerga a gente como um todo. E quando a gente vai falar de anti-envelhecimento, longevidade, a gente vai falar dos rituais mais antigos do mundo. Há mais de 1.500 anos, a Ayurveda recomenda a Abhyanga, oleação no corpo. Quando a gente vai envelhecendo, todo o nosso corpo vai ficando ressecado, seco, nosso cabelo, a nossa pele, o brilho nos olhos, tudo vai perdendo o glow. E a oleação Abhyanga tem vídeo aqui no canal, se você gosta do assunto, já assiste o vídeo, já maratona todos os vídeos sobre longevidade aqui no canal. A gente vai falar sobre oleação aqui no Brasil, lá no Brasil, porque eu tô em Londres, a gente tem óleos que entregam muito, por isso que eu falo que o The Future of Wellness é isso aqui. A gente não precisa terminar o banho e se entupir de hidratante para hidratar a pele. A gente vai usar óleo como piprioca, açaí para hidratar o nosso corpo, drenar o nosso corpo antes do banho e daí a gente vai tomar banho. Entendeu? É assim que a gente, inclusive, tira o estresse crônico da gente, que o nosso corpo entende que quando você está recebendo uma massagem sua, a gente não está sobre estresse. Por mais que sejam 3 minutos de massagem por dia, tem efeitos muito benéficos contra o estresse crônico. E após isso, a gente também, cientificamente comprovado que a própria meditação, não importa por quanto tempo e aonde, quanto tempo, se você tentar pelo menos respirar de maneira consciente, você vai melhorar o cortisol, que é uma das maiores causas de mortalidade da nossa época, é o estresse crônico. Nos Estados Unidos, que é um país rico, que está com acesso a todos os peptídeos, todos os tratamentos, todos os remédios, o dinheiro para comprar tudo isso, as pessoas não estão fazendo o básico, que é menos estresse, que é controle do peso. Você está no seu peso ideal, você não comer toda hora, 5 vezes por dia, se entupir de coisas, de comida, de doce, e dormir bem, que a gente esquece, que não adianta você querer se entupir de peptídeos, de suplemento, e você não fazer o básico, que é dormir bem. Então, se você quer saber mais sobre The Future of Wellness, já me segue aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, já curte e eu te vejo no próximo.